Eu quero dizer, sem esboçar muitas expressões, porque fisicamente eu estou bastante debilitado. Mas estou desfrutando do milagre do Senhor. Há 2 sábados atrás eu estava entrando em óbito lá em Santos. Às 5 da manhã, descobri que eu tinha gás para mais 15 minutos e depois as luzes iam se apagar. E os irmãos podem ficar tranquilos, porque em minhas preleções, eu sempre disse para as velhinhas que estava na hora de partir, lembram? E elas não devem acreditar que devem ficar, elas precisam ir. E eu descobri que se elas forem, parece que eu estou junto. Em certas ocasiões, irmãos, deparamos com determinadas circunstâncias que nos ajudam a revisar nossos conceitos sobre a existência. Estou feliz que os irmãos tiveram a grandeza, o cuidado e a elegância de, como congregação, através dos oficiais dessa igreja, nos convidar para estarmos aqui hoje e amanhã. Eu sei por que eu estou aqui. Eu não tenho um lamento sequer, e se tivesse partido, eu teria ido em muito boas condições. Descobri uma coisa nesses dias: eu precisava passar por esse incidente, para não ficar contando histórias sobre o que os outros sofreram, só para eu sentir na pele que sofrimento é para todo mundo. Uns vão, outros vão depois, os outros todos vão também. E aprendi que tem uma coisa que os irmãos devem refletir e considerar, queridos. Todos nós estamos preparados para viver miseravelmente, começando inclusive uma vida de desfrute na favela, faltando comida, miséria, emprego e um monte de coisa. O que é que nós não estamos preparados? E eu descobri isso pessoalmente. Os irmãos não estão preparados para morrer, só para viver, mesmo que seja de forma miserável. Todos gostamos da miséria, do sufoco, mas vivos. Agora, para morrer, irmãos, tem que ter estilo, intimidade com Deus e amizade com o proprietário da vida. Sabe por quê? Por causa da entrevista no portão. Olha para você. Parece que está tudo sob controle se tudo continuar como está. Se a mulher te deixou, você consegue viver. Se os filhos te abandonarem, você dá um jeito. Se o emprego sumir, você come no vizinho. Se o dinheiro acabar, você finge que ninguém tem e pede emprestado do sogro. É claro que ele não vai te ajudar, porque você já é um peso para ele. Já te deu sua filha e você ainda quer mais coisas. Se faltar a saúde, você vai viver com o que sobrou. Agora, queridos, para chegar no portão e entrevistar Deus, essa é uma estrada solitária. Só você e o proprietário da existência. Eu estive no portão fazendo a entrevista. Sábado de manhã, às 5 da manhã, eu sabia que estava indo embora. Tinha mais 15 minutos e liguei para casa. Para falar com a Cibele, só para eu apagar as luzes ouvindo a voz de alguém que eu conhecia e eu queria fechar os olhos e sair ouvindo a voz da Cibele. Mas não tinha nada para falar, só queria ouvir. E em 15 minutos eu apaguei. A Cibele ligou para o hospital e falou assim: meu marido está desligando as luzes, alguém vai lá e acorda ele. Sabe, irmãos, eu tenho que dizer para vocês que eu sou um homem feliz porque isso estava acontecendo num sábado de manhã.
E me lembrei de algumas coisas como adventista. Pensei comigo, caramba, estou morrendo às 5 da manhã no sábado, que privilégio. Nunca quis morrer na sexta, nem no domingo, nem no dia de semana. Queria morrer sábado, descansando, em nome de Jesus. E os irmãos devem estar olhando para mim, alguns, especialmente aqueles que não acreditam em nada que a gente fala, falando assim, continua contando histórias sobre coisas que ele não tem coragem. Eu te convido aí no cemitério comigo, só para você ver o que é coragem. E eu pensei comigo, bom, meu enterro deve ser às 6, porque é sábado. Passou às 6, às 7, às 8, e aí eu me lembrei que no sábado tudo começa às 9 da manhã. Eu falei, deve ser na hora da escola sabatina. Porque aí alguns irmãos vão estudar a Bíblia, outros a lição, e Deus manda encomenda para eu descansar no início da escola sabatina. E aí chegou às 10, eu falei assim, que engraçado, não morri na escola sabatina. Fiquei esperando e lembrei de novo, como pastor, tudo na igreja adventista termina ao meio-dia, então o meu enterro é ao meio-dia. A hora que os irmãos terminam o culto, termina tudo e Deus fala assim, agora eu preciso enterrar uns crentes que passou do prazo. E eu estou olhando daqui, eu e mais uns 12, estamos tudo fora de prazo. E não adianta sentir dó de você. Este é um assunto que os irmãos precisam considerar com seriedade. Querem ver? Só para você não pensar que é minha palavra. O Senhor é o meu pastor. E quando todas as coisas, isso está no hebraico no original, e quando todas as coisas me faltarem, que coisas, irmãos? Que você considera importante? Já mencionei aqui, mulher, esposa, filhos, dinheiro, emprego. Quando tudo isso me faltar, a Bíblia diz no original, o Senhor não me faltará. Só que agora vem um exercício mais difícil para o adventista ou para qualquer pessoa. Mesmo que eu ande... Os irmãos conhecem de cor esse texto? Quer moleza, irmãos? Acha que vai ficar para semente? Você está totalmente equivocado. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que acontece agora, irmãos? Para. É aqui que o adventista é testado, nos anos que você gastou aqui na igreja, se distraindo com a programação e perdendo tempo não falando com o proprietário da existência. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Quando chegou minha hora, a pergunta que estava na minha cabeça, Osmar, era só duas. Você está pronto para ir? E eu disse, sim. Se eu for é porque o Senhor quer. E veio a segunda pergunta, e se você ficar? Para mim tudo bem. Querem ler o texto de novo, irmãos? Vamos recitar a Bíblia? Para mim, viver é Cristo e morrer... Você percebe a diferença de ser adventista e de ser sócio de um clube, onde você vem para a igreja para ligar seu celular, passou o dia inteiro com ele, e vem para a igreja para continuar dizendo para Deus, estou sem tempo para você e me abençoa quando eu precisar. É engraçado como nós somos, né, irmãos? A igreja é um clube onde eu venho fazer de conta que vou para o céu, e você vai estranhar o calorão, porque ele também existe. Comunhão com Deus. Sabe, irmãos, ali no hospital eu descobri uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia. Doente, parado. Eu estou sentando aqui porque as pernas do velhote murchou e eu estou com a espessura da perna de uma saracura. Só um minutinho que eu estou aborrecendo pessoas. Eu perdi muito peso. Mas eu descobri uma coisa, Osmar, no hospital.
E eu quero fazer esse exercício com os irmãos antes de irmos para o texto. Quanto tempo você tem em 24 horas? Você já parou para pensar quantos minutos você possui, irmãos? Eu descobri no hospital que eu só tinha 1 minuto, 30 segundos para sair da cama até a pia, e depois o desespero de como eu faria para voltar da pia para a cama. Tudo que eu podia fazer durante o dia era só uma coisa, irmãos: ir até lá em 30 segundos e gastar 30 segundos para voltar. E aí eu comecei a chorar porque eu descobri que fazer isso seria uma proeza. Era tudo que eu conseguia, Osmar. Ir em 30 e voltar em 30 e ficar vivo, porque depois de 30 segundos e 1 minuto, eu sabia que eu ia pagar. Alguns irmãos têm o dia inteiro, 24 horas, e ainda têm coragem de olhar para Deus e dizer assim: não entendo por que o Senhor não me ajuda. E Deus fala assim: eu é que não te entendo, te dou 24 horas e você ainda reclama. Agora imagina os irmãos ganharem 375 dias e nele você não ter tempo de orar com o irmão, não ter tempo de orar com você, não ter tempo de orar com a sua família, não ter tempo de cuidar de você, não ter tempo de nada. E uma lista de reclamação dizendo assim: por que Deus não me ajuda? E Deus falou assim: eu é que não te entendo. Se você não sabe viver em 1 minuto, o que adianta desperdiçar 375 dias? Que tipo de irmão é você? Você é do tipo que reclama de tudo que tem? Ou você agradece pelo mínimo que Deus te dá? Você só consegue descobrir quanto vale um ano de aniversário o dia que você descobrir quanto vale uma vida de 1 minuto. Eu descobri. E quer saber, irmãos? Eu agradeço pela gentileza e o convite que vocês fizeram para eu estar aqui. Mas eu não estou aqui para dizer para você que sua vida é boa. Estou dizendo para você que Deus é bom, ama você, tem um plano para a sua existência, e você precisa parar para prestar atenção na figura majestosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador.